Boa tarde, Paraíba. Segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, logo depois de ontem, dessa transmissão, dessa cobertura praticamente o domingo inteiro do Sistema Arapuã, acompanhando o segundo turno das eleições no Brasil, especialmente aqui na Paraíba. E no Rede Verdade de hoje você vai ficar, enfim, revendo e vendo como é que foi aí o resultado, a vitória do João Azevedo para governador aqui da Paraíba, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil. E você acompanha a conversa minha aqui sobre causas e efeitos dos resultados registrados nas urnas ontem no Brasil e aqui na Paraíba, com o professor Gonzaga Júnior, ele que é cadeira cativa aqui do Sistema Arapuã, sempre contribuindo com a discussão política aqui na Paraíba e na Arapuã. Para a gente começar, parabenizar aí toda a equipe do Sistema Arapuã, empenhada, dedicada nessa cobertura. E ontem, mais um dia de eleição, nós estivemos todos empenhados a entregar para você a melhor cobertura, a mais completa, isenta e com informação para que você pudesse aí saber de tudo que estava se passando aqui na Paraíba. O Sistema Arapuã está de parabéns. Do estado da Paraíba começou cedo no Sistema Arapuã de comunicação. Vários profissionais estiveram empenhados na transmissão, que aconteceu simultaneamente para TV, rádio e internet. Repórteres, cinegrafistas, produtores, correspondentes e equipe técnica, todos unidos no propósito de levar o melhor conteúdo para o telespectador. Às 7 da manhã, nossas equipes de reportagem já estavam preparadas em vários pontos de votação e também na sede do TRE da Paraíba. O segundo turno na Paraíba tinha duas escolhas para o eleitor: governador e presidente. Não houve grandes filas nas sessões eleitorais e a população chegou cedo aos locais de votação. Você chegou cedinho aqui para votar? Cheguei para votar. Estou aqui na fila aguardando. Nossos correspondentes fizeram várias inserções durante a programação e também acompanharam a votação dos candidatos ao governo do estado da Paraíba: João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB. Eu chego com a sensação de missão cumprida até agora. Nós fizemos o que era preciso, com muito respeito, com uma proposta em guias que eram o tempo todo apresentadas, propostas para a Paraíba, para que a gente possa renovar as nossas esperanças. A gente que saiu de uma candidatura pouco acreditada, essa é a verdade. No final do ano passado, quando disse que seria candidato, teve muita gente que desacreditou dessa nossa intenção. E a verdade mostrou que tem uma força imensa, quando a gente carrega um propósito muito sincero de transformar uma realidade, de fazer uma mudança mais profunda. Então, um agradecimento muito especial a cada um. Por volta das 4 horas da tarde, o auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já estava preparado para o momento da apuração. E às 5 horas, começaram a ser contabilizados os votos. Em uma coletiva de imprensa, representantes dos órgãos envolvidos no processo eleitoral fizeram um balanço do segundo turno no estado. Então, essa democracia que nós hoje estamos a celebrar e a comemorar é a democracia que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro dessa nação. Senhoras e senhores, que Deus ilumine os nossos dirigentes. Todas as autoridades são constituídas pelo poder divino e é preciso que se corresponda a esse poder que é investida a autoridade para que ela possa cumprir fielmente o seu mistério de trabalhar para o povo. O presidente do TRE fez uma avaliação positiva do pleito eleitoral. Eu digo que é mais do que positiva. Quando a gente realiza uma eleição tão esperada do ponto de vista do que a polarização gerou, todo mundo dizia que ia ter guerra no primeiro turno, as brigas de ideologias antagônicas, de grupos antagônicos, e a gente viu esse clima de tranquilidade no primeiro turno e hoje foi realmente uma festa da democracia.
Os representantes das forças de segurança destacaram que foi um segundo turno tranquilo. Olha, um balanço muito positivo, né? As forças de segurança, tenho certeza, cumpriram seu papel, trabalharam com profissionalismo, com isenção, respeitando as normas da justiça eleitoral, interagindo com os juízes eleitorais e fazendo com que o verdadeiro protagonista no dia de hoje fosse o eleitor. É ele que tem a importância devida. O papel da segurança hoje é garantir essa tranquilidade. Tenho certeza que nós conseguimos atingir o objetivo. Nós aumentamos o nosso número de policiais envolvidos na Operação Voto Seguro. No segundo turno nós utilizamos 4.627 policiais, mas desses policiais, 4.627, era só para a questão da segurança das zonas eleitorais, para os policiais que ficaram fazendo o link com os nossos magistrados, os nossos juízes eleitorais, promotores. Isso sem contar os policiais da Rádio Patrulha, sem contar os policiais que trabalham nas guardas dos presídios. Ou seja, a Polícia Militar utilizou força máxima nesse segundo turno exatamente para garantir a segurança da população paraibana. Antes das 7 horas da noite, a Paraíba já soube do resultado das eleições para governador. João Azevedo foi reeleito. E para presidente da República, foi eleito com a maioria dos votos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Professor Gonzaga Rodrigues, Gonzaga Júnior, desculpa, a gente nunca tem ali tanto assunto como tem de ontem para hoje, né, professor? Bastante assunto, Luiz. O que é que você destaca aí? Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Você já está tão daqui de casa que a gente não está nem cumprimentando mais. O que é que você destaca aí dessa vitória? Vamos lá, começar pela disputa estadual. João Azevedo, dessa campanha e dessa vitória do João Azevedo. Primeira coisa, Luiz, é lembrar que João, ele agora é um carreira solo, né? Ele é próprio, ele é dono hoje da sua carreira política. A primeira coisa que é importante destacar. Se antes da eleição passada vinha ali com uma padrinhada de Ricardo Coutinho, hoje você tem João, não mais o João técnico, como foi vendido politicamente, mas o João político, aquele que conseguiu articular, apesar, Luiz, dos atropelos da composição dessa eleição, que foram muitos, né? Mas João consegue chegar na reta final, chegar no segundo turno e se consolidar politicamente aí como alguém que é dono da sua própria história política. Ele tem, com essa... ontem já, inclusive se a gente colocar imagens de ontem, né, da coletiva, enfim, da vitória aí, o governador João fez um discurso de unidade, tá aí imagens de ontem, né, logo depois que souberam aí da reeleição de João Azevedo, frente ao comitê, lá no local que ele montou lá. Ele fez um discurso de unificação, de paz e de tranquilidade aí, chamando ali para as pessoas baixarem as armas. Você acha que ele consegue aqui na Paraíba essa tranquilidade relativa, ou ele ainda enfrentará sobretudo a base mais bolsonarista contra ele da oposição aqui na Paraíba e agora no Brasil? Olha, o que a gente vem falando é que a primeira coisa é que Bolsonaro ele passou, mas o bolsonarismo ele vai continuar, né? Pensando eleitoralmente, mas do ponto de vista político, o bolsonarismo ele cresceu como uma força política, ele existe e ele vai perdurar ainda por um tempo, a depender das condicionalidades políticas e econômicas para esse futuro próximo. No caso da Paraíba, uma recomposição para um governador eleito, ela é muito mais fácil. João, ele conta com duas grandes lideranças, duas grandes forças políticas. O republicano chega, né, liderado ali pelo deputado Hugo Mota, inclusive foi assim que eles se afirmaram durante esse segundo turno, a nova força política da Paraíba, a depender do que eles pretendem para esse futuro, né, no estado. A outra força política, a gente não pode deixar de dizer, os Ribeiro, né, tendo ali a Daniela, o deputado Aguinaldo, o Lucas Ribeiro, que agora é o novo vice-governador eleito da Paraíba. Agora, o governador ele não pode também deixar de levar em consideração a perda política que ele teve, porque ele perdeu na grande João Pessoa, né? Pedro foi majoritário, inclusive rompendo até uma lógica histórica, politicamente falando, que era uma certa aversão aos Cunha Lima, né? João Pessoa rompe com essa ideia, Pedro conseguiu avançar. Mas essa sentido. votação, professor, essa votação em João Pessoa não é uma votação muito mais em relação a essa polarização nacional, ou seja, eleitores de João Pessoa deixaram de votar em João porque votavam em Bolsonaro e diziam que não queriam um governador que estivesse ligado a Lula? Teve um pouco disso, ou muito disso. Sim, claro. Eu acho que essa é uma variável importante, deve ser levada em consideração, né? Tanto que Lula ganhou para Bolsonaro em João Pessoa por apenas 1.000 votos. Então, isso aí é uma diferença, e inclusive isso é um grande recado
para todo o campo da esquerda, né? Ou seja, uma recomposição na capital. Isso é importante ser avaliado para esse campo político. Ou seja, repito, né? O bolsonarismo ele está muito forte. Agora, uma outra coisa que é importante, Luiz, também, não seria apenas desse ponto de vista, uma outra variável que a gente pode apontar, e a gente já comentou isso aqui antes, é uma certa falta de um carisma que falta ali, uma personificação política na figura do governador João Azevedo, que ele não conseguiu transmitir isso que é forte, inclusive, entre os Cunha Lima, né? Essa coisa do carisma, dessa relação política mais afetiva, mais próxima do eleitorado, o governador João Azevedo ele não conseguiu avançar nesse sentido, mas e Pedro, com a sua juventude, com certa ousadia também, abandonou um mandato de deputado federal praticamente eleito, né? Para se colocar ali no momento onde a oposição não tinha uma liderança de oposição, e Pedro surge nesse momento. Se firma como uma liderança, ou a oposição na Paraíba não está muito dando sinais de que vai se unir? Porque tem ali o Nilvan Ferreira, com o Valber Virgulino, enfim, essa turma mais ao lado de Bolsonaro, se recompor aí com esse resultado da eleição presidencial, mas me parece que eles não teriam aí, por hora, vontade de união. Talvez com a derrota de Bolsonaro eles se sintam ali um tanto quanto mais para frente, mais enfraquecidos para juntar. E aí Pedro pode continuar capitalizando isso? Eu acho que Pedro ele tem uma grande oportunidade de capitalizar tudo isso, porque algumas dessas lideranças que você citou, Luiz, elas estão muito centradas aqui na grande João Pessoa. Pedro, em função até do espólio político da família, ele tem uma liderança ou a possibilidade de uma articulação política no estado inteiro. Basicamente nas cidades onde no segundo turno tem essa vantagem de quem vai para o segundo turno, embora ele perca eleitoralmente, né, ele ganha politicamente. Então Pedro é um que ele perdeu a eleição, mas é importante também considerar que ele ganhou politicamente porque teve a capacidade de articular, né, e se projetar estadualmente, e eu acho que nesse sentido é possível também com a sua capacidade ele consiga conglomerar ali parte dessa oposição. Tá, inclusive o Pedro Cunha Lima não falou para a imprensa ainda desde ontem, mas foi para as redes sociais fazer um registro aí, agradecer os votos que teve aqui na Paraíba e fez o reconhecimento da vitória do governador João Azevedo, sem debate, sem discussão sobre isso, reconheceu a legitimidade da vitória de João Azevedo. Por falar nela, a nossa equipe acompanhou ali aqueles momentos, né, minutos antes da confirmação da vitória de João Azevedo e, naturalmente, logo após a festa da vitória. Passava das 18h15 quando o Sistema Arapuã de Comunicação anunciou que João Azevedo é o novo governador da Paraíba. Atenção Paraíba, atenção paraibanos e paraibanas. O governador João Azevedo do partido PSB acaba de ser considerado reeleito no estado da Paraíba. Em seguida, os simpatizantes de João Azevedo começaram a festejar, gritando "É Lula lá e João cá". João Azevedo, após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a dele no estado da Paraíba, ele convocou a imprensa e fez um balanço de toda a sua trajetória durante a campanha e afirmou que neste momento não existe vencido nem vencedores e que a partir deste momento ele é governador de todos os paraibanos. Gratidão por tudo que vocês fizeram, gratidão pela luta que vocês lutaram junto conosco. Não foi fácil, nós sabemos como é difícil fazer uma luta e que a gente tem que, além de participar do processo eleitoral, também continuar governando o Estado. João Azevedo foi indagado pela nossa equipe sobre o papel das prefeituras nesta campanha. João Azevedo fez questão de mencionar diversos aliados importantes nesta vitória, a exemplo do prefeito Cícero Lucena, que falou da importância de ter um governo aliado para o município de João Pessoa. Acredito que os nossos projetos que estão pensados, estão iniciados, vão ter mais agilidade na execução pela disponibilidade de recursos. O jovem Lucas Ribeiro, que assinou o compromisso com João Azevedo para que a vice-governadoria possa funcionar na cidade de Campina Grande. Foi algo que nós propomos e sempre eu tive nesse sentimento de não sair de Campina. A vice-governadoria vai ser lá. Isso não quer dizer que não estarei rodando esse estado de ponta a ponta para dialogar, para construir
com as pessoas, com o povo paraibano, essa é a nossa Paraíba. O governador João Azevedo, após conceder coletiva de imprensa aqui no Comitê Central, ele foi cumprimentar os simpatizantes, agradecer o apoio do povo de João Pessoa e de toda a Paraíba. Diversas autoridades políticas estiveram presentes para prestigiar e apoiar e parabenizar o governador reeleito da Paraíba, João Azevedo. Após a entrevista coletiva, o governador João Azevedo falou com seus correligionários, agradeceu o papel fundamental da militância e disse que a partir de agora é descansar e comemorar, porque o Estado terá muito por fazer ainda este ano e na próxima legislatura. Tá aí, matéria completa de Washington Luiz, com todos os detalhes aí. A gente viu a imagem da deputada estadual Poliana Dutra, que foi candidata ao Senado, na chapa de João Azevedo, perdeu, mas vai ser secretária. Pode anotar aí, na lista dos próximos secretários de João Azevedo, segundo mandato, tem Poliana Dutra. Ao lado dele, o Lucas Ribeiro, deu ali uma entrevista para o Washington Luiz, é considerado já o mais jovem vice-governador eleito do Brasil. Aos 33 anos, Lucas Ribeiro, o mais jovem do Brasil. E a gente também viu, tá ali o Lucas Ribeiro, ali também a imagem do prefeito Cícero Lucena. E aí, professor, já lhe pergunto, a partir de hoje, depois desse resultado das eleições, João Azevedo, reeleito governador, de um lado, Cícero Lucena, João Pessoa, de outro lado, Lucas Ribeiro, Campina Grande, com um grupo ali da senadora Daniela Ribeiro, do deputado Aguinaldo Ribeiro. A discussão sobre a prefeitura de João Pessoa em Campinas já começa hoje? Você já faz projeções? Ou seja, João já está com a base dele montada, é a reeleição de Cícero e uma indicação dos Ribeiro em Campinas, que estão ocupando, inclusive, vão ocupar o espaço da oposição que Veneziano deixou, porque foi se aliar a Pedro Cunha Lima, aos Cunha Lima, depois de vários anos de distanciamento. Claro, a política da Paraíba não é para amadores, né? Nós terminamos uma eleição ontem, a gente está falando de uma próxima daqui a 2 anos. Mas é um fato, Luiz, eu acho que é muito provável que aí essa recomposição, o prefeito Cícero Lucena, ele se comprometeu exatamente com aquilo que o acordo político que foi feito há 2 anos atrás, com o apoio do governador João Azevedo. Então, digamos que o prefeito Cícero Lucena, ele paga ali a sua dívida política, mas não sei se dentro dessa composição existe ali uma promessa, digamos, de um acordo político a médio e longo prazo. É bem provável que sim, uma vez que, claro, você tem uma interlocução ali, o vice-prefeito João Pessoa é do PSB, digamos, da casa ali do governador João Azevedo, então é muito possível que essa aliança ela se mantenha. O governador, ele, repito, se projetou politicamente aí dentro de uma carreira solo. É muito provável que daqui a 4 anos se coloque aí como senador, haja vista que nós vamos ter 2 vagas para o Senado. Então, quem vem dentro de uma estrutura de Estado, é muito provável, geralmente é um passo, né, para a carreira do Senado. Então, resta saber quem vai estar nessa oposição. As oposições, o problema não está hoje na situação. É muito mais fácil você pensar nessa composição de João Azevedo com Cícero Lucena para daqui a 2 anos, para uma reeleição do prefeito Cícero, do que pensar em imaginar qual será ali a oposição e como essa oposição ela vai se compor, né? Porque parte dessa oposição pensada ali em Ivan Ferreira, ela ficou isenta desse processo, Luiz. Então eu avalio que em certa medida ela perdeu, porque perdeu de fazer o debate com a cidade, fazer o debate com o Estado. Repito, né? Pedro ganha em toda a região metropolitana de João Pessoa. Você não pode esquecer também a força política que Rui Carneiro teve na eleição passada, quase que ao segundo turno. Então, a oposição, eu não sei também se a esquerda, o campo da esquerda, né, PT, PCdoB, PV, né, vai se manter também nessa composição para também 2024. Então, nós temos aí, tá dado, né, os dados estão na mesa, resta agora saber como é que as peças vão se compor nesse campo. Tá. Vamos falar sobre presidência da República, essa disputa aí, e esse resultado aí histórico, inclusive histórico de quebras históricas, porque Bolsonaro entra aí para a história do Brasil como o primeiro presidente da República que não conseguiu ser reeleito, né? Quero saber qual a sua opinião de qual foi essa causa principal para isso e, naturalmente, quais são os efeitos, porque aí é uma discussão no Brasil, até agora ele não se pronunciou, né? Então, discussão no Brasil qual é a posição, qual vai ser o movimento de Jair Bolsonaro nesse sentido. Já tem ali protesto de caminhoneiros em alguns estados do país. Enfim, vamos conversar sobre isso.
Um minutinho, intervalo comercial, e a gente volta aqui trazendo o resultado e a festa da vitória de Lula aqui no Brasil e comentando um pouco sobre esse tema.